A minha vida pausou depois que eu tive filhos. Eles atrapalharam os meus sonhos e planos. Você já ouviu essas frases? São frases pesadas, mas em alguns momentos eu já ouvi de algumas pessoas. Nós estamos numa série de mensagens sobre maternidade, maternidade com propósito. E hoje nós vamos falar de um tema muito especial, muito profundo e muito necessário nos dias de hoje. O nosso tema é: os filhos não são obstáculos, são pontos para o céu. E se você é mãe ou pai, ou conhece alguém que esteja passando pelos desafios da maternidade ou da paternidade, eu te convido a ficar comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que essa mensagem vai transformar completamente o seu olhar sobre essa missão que Deus te confiou. Olá, olá, graça e a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem, espero que a família de vocês esteja bem. Eu fico muito feliz de poder compartilhar uma palavra com vocês, de poder falar um pouco, com vocês sobre a palavra. Aqui é o nosso espaço para nós trocarmos experiências, testemunhos, orações, Eu oro por vocês, vocês oram por mim, e assim nós crescemos no mundo espiritual, no entendimento, no conhecimento da palavra, nós crescemos juntos, porque é para isso que servem os irmãos, Para crescerem, se fortalecerem, sim, na palavra de Deus e no conhecimento. Eu quero falar com vocês hoje sobre um tema muito profundo, polêmico e muito necessário nos dias de hoje. Os filhos não são empecilhos, eles são pontos para o céu. Por que eu quis trazer esse tema aqui hoje para vocês? Porque nós vemos como a sociedade ela tem muitas vezes tratado os filhos, a maternidade ou a paternidade, mas em si a maternidade, como algo pesado, como um peso mesmo, sabe? Um empecilho, um atrapalho para sonhos, planos, projetos, ou até mesmo uma pausa na vida. E eu quero te perguntar, meus irmãos, o que vocês acham que a Bíblia ela fala sobre filhos? Ou o que vocês sabem que a Bíblia fala sobre filhos? O que vocês acham que os seus filhos são no mundo espiritual, o que eles são para Deus? Bem, nós vamos abrir a nossa Bíblia lá em Salmos 127 para essa reflexão. Lá em Salmos 127, no versículo 3, a palavra de Deus vai dizer assim: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Ou seja, meus irmãos, aqui a palavra de Deus ela está nos dizendo que os filhos, eles são dados pelo Senhor. Primeiro ponto, Ou seja, os seus filhos, eles podem não ter sido planejados por você. Eles podem não ter sido planejados no mundo natural. Mas a palavra de Deus, ela deixa bem claro que os nossos filhos, eles foram planejados por Deus. Se eles foram dados a você por Deus, é porque no mundo espiritual, eles já haviam sido criados, planejados. O Senhor já havia determinado a vida dos seus filhos no mundo espiritual. Outro ponto que nós devemos ver aqui e entender na palavra do Senhor é que os filhos são herança, eles são como um presente mesmo, dado pelo Senhor, uma missão confiada em nossas mãos. Muitas vezes, meus irmãos, nós estamos tratando assim, ou pensando que os filhos são pausas, são empecilhos, são atrapalhos, porque nós enxergamos com os nossos olhos naturais, Por muitos anos, eu falo isso por experiência própria, mas por muitos anos, antes mesmo de ter minhas filhas, eu enxergava a maternidade como algo ruim, eu não enxergava como algo bom, porque isso é uma cultura, Já o mundo, ele planta isso na sua mente, ele tenta colocar isso na sua cabeça através de doutrinas mesmo mundanas, Pensamentos que vêm do mundo e vêm do diabo, tá, meus irmãos? Porque
esses pensamentos que vêm na nossa mente, que a maternidade não é boa, que os filhos não são algo bom, não são pensamentos que vêm de Deus, tá? Os planos do Senhor e os pensamentos do Senhor sempre incluem, claro que sim, filhos, pessoas para que nós possamos cuidar, ajudar, amadurecer, a crescer. E essas pessoas são principalmente os nossos filhos no mundo espiritual. Os nossos filhos são como presentes dados a nós por Deus, uma missão, uma responsabilidade. E Deus não coloca filhos na nossa vida por acaso. Ele sempre tem um propósito, tanto para os nossos filhos como para nós. Então, meus irmãos, para que você entenda, né, as coisas quando estão acontecendo na nossa vida, no natural, elas já aconteceram no mundo espiritual. Tudo tem o seu lado espiritual. E para que nós possamos ser pais aqui na terra, o Senhor ele já havia determinado. O Senhor, antes mesmo do seu filho nascer, ele já conhecia até o nome do seu filho. Ele já tinha escrito todo o plano dele para a vida do seu filho. Ele já tinha todos os dias determinados da vida do seu filho, antes mesmo do seu filho nascer. Ou seja, o seu filho é um propósito de Deus na sua vida. Ele é plano do Senhor na sua vida. E por mais que ele não tenha sido planejado por você naquele momento, o Senhor, ele já havia planejado isso. Então, quando nós passamos a entender isso, os nossos olhos são mais abertos, porque nós podemos entender que tudo faz parte de um plano maior, não é só um plano nosso, não é só sobre nós aqui na terra, é sobre o que o Senhor planejou para nós. A palavra do Senhor diz, em um dos meus versículos prediletos da Bíblia, que é lá em Jeremias 29:11, diz assim, que Ele sabe os planos que Ele tem para nós, pois eu bem sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Os planos do Senhor, meus irmãos, eles são diferentes dos nossos, mas você pode ter a certeza que são melhores do que os nossos, né? A vontade do Senhor para a nossa vida é melhor do que a nossa. Muitas vezes nós não enxergamos naquele momento, mas nós podemos ter a certeza disso. Mesmo quando nós estamos passando por dificuldades, por aflições, nós podemos ter a certeza de que Deus, Ele traçou os planos para a nossa vida de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade dEle. A vontade do Senhor para a nossa vida sempre é a melhor. Esse é o primeiro ponto que eu quero tratar com você sobre filhos. Que os filhos são uma herança, uma missão dada de Deus para você, para nós. É a nossa missão, a nossa responsabilidade e a nossa herança. Ou seja, um tesouro que Ele colocou em nossas mãos para que nós possamos cuidar, fazer crescer, ajudar a amadurecer, amar, né? E que o Senhor um dia, Ele vai cobrar essa responsabilidade das nossas mãos. E aí o que nós teremos feito com a responsabilidade que Ele colocou diante de nós, que são os nossos filhos. Sim, Ele vai cobrar, meus irmãos, o fruto das suas mãos, principalmente dentro da sua casa. Então, essa não é uma missão à parte. Eles são o nosso trabalho mais importante diante de Deus, né? Porque eu enfatizo tanto isso aqui? Porque diante do Senhor não tem outra atividade, outra tarefa na vida da mãe que seja mais importante do que a criação dos filhos, né? Que são as almas que o Senhor nos confiou. Outro ponto muito importante que nós temos que trazer aqui da palavra é que as crianças são importantes para Jesus. Lá em Mateus e em Marcos e em Lucas, nos evangelhos, né, nós vemos o quanto Jesus ele valorizava as criancinhas. Ele dizia, deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino de Deus. Ou seja, as crianças elas são puras, elas são almas que nos ajudam a nos santificar, que nos ensinam. E sim, isso também está na palavra. Eu vou abrir com você lá em 1 Timóteo, para a gente ver uma passagem aqui. Lá em 1 Timóteo, que vai dizer assim, no capítulo 2,
No versículo 15 vai dizer assim: entretanto a mulher será salva, dando à luz filhos, se elas permanecerem na fé, no amor e na santidade com bom senso. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele estava dizendo aqui a Timóteo na carta que ele estava falando da mulher, né, dos atributos da mulher, dos pecados da mulher e como a mulher poderia ser salva. Ele não estava falando da salvação eterna, a salvação que Jesus pode nos dar. Ele estava falando de como a mulher poderia ser salva dela mesma, de como ela poderia melhorar nas qualidades, né, e renunciar a algumas coisas que ela só poderia aprender isso através da maternidade. Ele estava falando ali que ela poderia ter qualidades que isso só poderiam ser descobertas após a maternidade, né? E muitas vezes não, sempre os nossos filhos nos ajudam a crescer em algumas virtudes, em algumas qualidades. Eu mesmo enxerguei várias qualidades que só foram despertadas em mim depois das minhas filhas. Porque a maternidade, ela tem esse poder que o Senhor coloca dentro da maternidade mesmo. E também, né, dentro da paternidade, mas nós estamos falando especificamente da maternidade, né, porque a maior missão da mulher aqui é a criação dos filhos dela, então nós estamos falando da maternidade. Dentro da maternidade, o Senhor coloca um poder, algo bom ali, para que as mulheres elas possam ser desenvolvidas, desenvolver algumas virtudes, e eles nos ajudam a crescer, os nossos filhos, crescer na paciência, crescer no amor, na generosidade, no perdão, no serviço, meus irmãos, o quanto eu cresci, no serviço quando eu fui mãe, na generosidade, na empatia, virtudes que só a maternidade muitas vezes pode ensinar. Por isso que eu digo que tem coisas que sim, você pode escolher não ser mãe, porque tudo é escolha nossa, né? O Senhor coloca diante de nós algumas coisas, mas a responsabilidade de escolher sempre vai ser nossa e Ele nos dá esse livre-arbítrio e Ele não nos julga, tá? Se a gente não quer ser mãe, né? Isso é uma decisão sua, se você não quer, não sente essa vontade, de jeito nenhum eu quero ser mãe. Sim, o Senhor não vai te julgar, tá? Ele não vai te criticar e de forma nenhuma eu estou criticando as mulheres que não desejam, né, isso, não desejam a maternidade. Mas eu sempre falo para quem perguntar ou para algumas amigas que falam também que não querem essa responsabilidade, né, de ser mãe, eu sempre falo que sim, é uma decisão delas e é um direito, né, mas tem coisas que elas só viveriam se fossem mães na maternidade. Então, sim, elas vão continuar sendo felizes, com certeza, na vida delas. Mas tem certas felicidades que só a maternidade traz e que elas só entenderiam se fossem mães. Então, é sempre o que eu digo a alguém que fala que não quer ser mãe, não quer a maternidade. Porque eu sei, eu vivi isso, eu também vivi essa fase de não querer a maternidade, mas teve coisas na minha vida que hoje eu entendo que eu só vivo porque eu sou mãe, por conta da maternidade. E como eu sou grata, meus irmãos, pela maternidade na minha vida, eu vejo que a maternidade, eu sempre falo isso para todas as pessoas, a maternidade foi uma isca mesmo, sabe, que o Senhor usou para me trazer de volta para o caminho dele, para me trazer de volta para um caminho de santificação, sabe? E eu sou muito grata mesmo pela maternidade, eu valorizo muito a maternidade, eu não romantizo, porque não é fácil. Eu sei, eu conheço os desafios, eu sei que é muito desafiador a maternidade, ela é muito cansativa, uma rotina puxada, é necessário muitas renúncias que nós precisamos fazer e às vezes só na maternidade, tem renúncias que nós só fazemos na maternidade, renúncia, cansaço, né? A rotina super puxada, noites mal dormidas. Então, assim, eu sei o quanto é difícil e desafiador. A maternidade é muito desafiadora, mas o Senhor, Ele tem uma promessa para nós, né? Que Ele estaria ali conosco em todos os dias das nossas vidas, nos ajudando, nos auxiliando, e o Espírito Santo de Deus, Ele nos ensina como lidar com essa fase. E tenha certeza, minha irmã, que nenhum trabalho seu é vão para Deus.
Nenhuma semente que você planta na maternidade fica sem colheita, porque a colheita é certa, né? Ali o nosso trabalho, cada fraldinha trocada, lição ensinada, cada renúncia, cada lágrima, tudo isso o Senhor vê. O Senhor vê e o Senhor se agrada. E no tempo certo, você sim terá a colheita dessas sementes plantadas, porque é uma promessa do Senhor para nós. E cada semente que você planta na sua maternidade, pode ter certeza que ela não será em vão. Ela terá sim a colheita no tempo certo, porque a palavra de Deus diz lá em Efésios 3:20, eu quero deixar essa palavra para você, esse versículo, lá em Efésios 3:20, fala que o Senhor, Ele é poderoso, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Sim, o Senhor, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que você queria fazer na sua vida, antes mesmo de ser mãe. Ele é capaz de fazer e operar mais do que aquilo que você pensa ou pede. E sim, o Senhor vai fazer infinitamente mais na sua vida pelas sementes que você tem plantado. Ele vai trazer uma colheita muito maior para a sua vida. E a sua maior alegria vai ser sim ver os seus filhos criados, crescidos, né, amadurecidos, e sim, um trabalho feito por você. E o Senhor vai trazer abundância para a sua vida como mãe, como mulher, em todas as áreas da sua vida, porque a bênção do Senhor, ela vai estar sobre a sua vida. Creia nisso, minha irmã. Creia que o Senhor, Ele tem visto as suas renúncias, as suas sementes plantadas, a sua maternidade. E não tem nada melhor do que a gente plantar na vida daqueles que Deus nos confiou, que são os nossos filhos, não é mesmo? E eu creio que o Senhor, Ele trará recompensa no momento certo. Amém? E eu quero orar por você. Eu quero orar por cada mãe, por cada pai. Eu quero orar pela sua maternidade, pela sua paternidade, pelos seus filhos. Amém? Vamos orar juntos. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai Santo, eu quero te agradecer por cada vida que está aqui, por cada mãe, por cada pai, Senhor. Eu quero orar, Senhor, colocar diante de Ti a vida desses pais que decidiram viver esse propósito, essa missão com amor, Senhor, com dedicação. Sim, Senhor, essas pessoas que gastam a sua vida em favor dessas crianças, em favor dessas almas que o Senhor confiou a eles, que vivem essa missão, Senhor, com propósito, sabendo que terão colheitas eternas, colheitas do Senhor, e entendem, meu Deus, que o Senhor é capaz e é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos ou pedimos, e que os Teus planos são infinitamente melhor do que os nossos, que nós não podemos nem imaginar aquilo que o Senhor preparou para nós no Teu reino, Senhor. Que o Senhor venha abençoar cada um desses pais, Senhor, que o Senhor venha trazer forças para a vida deles, fortalecê-los, Senhor, dar-lhes sabedoria para criar os filhos deles, Senhor, com propósito, no Teu caminho, Senhor, na Tua palavra, Senhor, de acordo com a Tua boa e perfeita, agradável vontade, meu Deus. Que o Senhor traga a essas casas, Senhor, a Tua bênção, que o Senhor estenda as Tuas mãos sobre a casa de cada família que está aqui neste canal, Senhor. Eu abençoo a vida dos Teus filhos em Teu nome, Jesus. Amém. Deixe aqui nos comentários qual é o seu maior desafio na maternidade, qual é a sua maior alegria da maternidade e a sua melhor experiência? Deixa aqui nos comentários. E compartilha esse vídeo com outras pessoas, outras famílias, outras mães, outros pais que estão precisando de uma palavra de exortação e de ânimo e de esperança. E se você quer saber qual é a maior missão que Deus nos confiou, assiste o vídeo que eu vou deixar aqui na tela. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.